Gente, dando sequência então na solução dos exercícios, tá? Esse agora é o problema número 9, é um problema envolvendo a lei de Faraday-Lenz, né? Ou seja, envolvendo a determinação da corrente induzida e da força eletromotriz induzida numa região, né? numa espira que está sendo atravessada, vamos dizer assim, por um fluxo magnético variável no tempo, né? Então, sempre que você tem um material condutor e você tem um fluxo magnético variável no seu interior, esse fluxo magnético variável vai produzir uma tensão ou uma força eletromotriz induzida naquele condutor e, consequentemente, uma corrente elétrica induzida, né? Então, esse condutor é uma espira circular de raio Rzinho. E essa espira tem uma resistência elétrica R, tá? Aí eu produzi lá no meu laboratório uma região de campo magnético uniforme, ou seja, campo magnético constante espacialmente, mas variável no tempo, né? E nesse exercício, o campo magnético está aumentando no tempo. Então eu tenho cada vez mais linhas de campo magnético atravessando essa espira e entrando no quadro, tá? E aí, tanto na letra A quanto na letra B, o exercício vai fazer uma série de perguntas, né, sobre a polaridade da força eletromotriz induzida, o sentido da força eletromotriz induzida, o sentido também do campo elétrico induzido, e ele pede também quanto, além do sentido da corrente do campo induzido e a polaridade da força eletromotriz, ele pede também os valores numéricos, né? Quanto que vale a força eletromotriz e a corrente induzida, tá? Então vamos responder a letra A e a letra B em conjunto, tá? Então a lei de Faraday-Lenz, ela diz para a gente o seguinte, que a força eletromotriz induzida numa espira condutora, né, onde você tem fluxo magnético variável, é igual à integral de E escalar dl, onde o E é o campo elétrico induzido devido à variação de fluxo magnético, e isso tudo é igual a menos d fluxo dt, d fluxo magnético dt. Então vamos começar determinando a polaridade da força eletromotriz induzida naquela espira e o sentido da corrente elétrica induzida. Depois a gente faz a análise do campo elétrico induzido, tá? Então vamos trabalhar aqui, ó. Força eletromotriz induzida é igual a menos d fluxo dt. Primeira coisa, gente, qual que é a regrinha da mão direita número 3, para a gente achar o sentido da corrente induzida e o sentido da tensão induzida? Bom, pega lá o dedão e posiciona o dedão no sentido do fluxo magnético. Então aqui, ó, posicionei o dedão no sentido do fluxo. Ou a corrente induzida vai estar no sentido horário ou no sentido anti-horário, né? Quem vai determinar isso é o sinal dessa parte direita, aqui, né? O sinal dessa equação, menos d φ dt, né? Então a corrente está para cá ou no sentido contrário. Beleza. Vamos analisar aqui o seguinte. O fluxo magnético está aumentando ou diminuindo no tempo? Ué, se o campo magnético está aumentando, então, né, o meu dB dt é positivo, então o fluxo está crescendo. Então essa derivada aqui, ó, d φ dt, ela é positiva, né? Esse termo aqui é positivo. O positivo dela com o negativo da lei de Lenz vai me dar um resultado negativo, né? Então significa o quê? Significa, tendo como referência meus dedos curvados da mão direita, aquele resultado significa o quê? Que este sentido aqui, ó, é o sentido negativo da corrente induzida e, consequentemente, da força eletromotriz induzida. Se esse é o sentido negativo da corrente, qual que é o sentido positivo? É o inverso. Então, o sentido horário é o negativo, ou seja, é o sentido errado da minha corrente induzida. Se ele é o sentido errado, qual que é o sentido correto? O contrário, né? Então, a corrente induzida, ela vai estar orientada dessa forma aqui, a corrente I induzida. Ela vai estar, né, a minha corrente convencional, ela vai estar orientada no sentido anti-horário, né? Então, é como se eu tivesse uma bateria, ligada no meu circuito dessa forma aqui, né? Como se eu tivesse uma bateria aqui assim, ó, que é o polo negativo, aqui é o polo positivo. Essa seria a minha força eletromotriz induzida. Tá? Logo de cá, a gente já dá para sacar que o campo elétrico induzido vai estar orientado, as linhas de campo elétrico vão estar orientadas também no sentido anti-horário. Porque o que produz, o que gera a corrente induzida é um campo elétrico induzido, né?
o que faz, né, essas cargas da minha corrente convencional estarem orientadas dessa forma, fluírem no circuito dessa forma, é a presença de um campo elétrico induzido. Né? Se não tem campo elétrico, não teria movimentação de cargas. Tá? Nessa espira estática aqui. Né? Então, ok, né, eu já sei que o campo elétrico vai estar orientado dessa forma aqui também. Nós vamos fazer uma análise de uma forma alternativa, né, usando aqui a integral. Né, e vamos chegar na mesma conclusão, que as linhas de campo elétrico apontam no sentido anti-horário. Né, elas circulam a minha espira no sentido anti-horário. Tá? Então vamos ver, primeira coisa, gente, o que a lei de Faraday-Lenz diz para a gente? Que a integral de linha numa curva positivamente orientada, a integral de linha do campo elétrico induzido numa curva positivamente orientada é menos d fluxo dt. Né? Então, primeira coisa, eu preciso orientar positivamente o meu circuito C, né? A minha curva de integração C. Como que eu oriento positivamente a minha curva? Né? Ou seja, como que eu oriento positivamente os meus vetores dl? Eu vou usar como referência o meu fluxo. Então, ó, regrinha da mão direita de novo. Tudo é com base na mão direita, né? O fluxo magnético não está entrando no quadro? Então, ó, o fluxo está entrando. Então, qual que é o meu sentido positivo dos meus vetores dl? O meu sentido positivo é dado pelos dedos curvados aqui, ó. Então, ó, dedão no sentido do fluxo. Então, meu caminho de integração, os meus vetores dl, apontam no sentido horário, né? Então, os meus vetores dl, eles apontam dessa forma aqui, ó. dl, aqui, né? Nesse outro ponto, vamos pegar aqui, por exemplo, né? Os meus vetores dl vão estar assim, dessa forma, dl, e aqui também, né? Vamos colocar aqui assim. Esse aqui é o meu dl, dessa forma. Os vetores dl estão dessa forma. Né? Os vetores que estão entrando no quadro são os vetores campo magnético. Né? Esse aqui é o B. B. Vou fazer mais um aqui, né? O meu dl aqui nesse ponto, ele está orientado assim. DE. Então, beleza. Isso aqui, pessoal, essa orientação positiva da minha curva de integração independe da direção do campo elétrico. A direção do campo elétrico eu vou descobrir agora, né? Usando aqui essa formulação. Tá? Então, primeira coisa, eu vou orientar positivamente a minha curva de integração, usando a regrinha da mão direita. O fluxo está entrando, então os meus dl apontam dessa forma, no sentido horário. Tá? Então, um fluxo magnético variável produz linhas circulares de campo elétrico. Ou os meus vetores campo elétrico vão estar apontando na direção dos dl, né? Usando essa curva circular, os meus vetores campo elétrico ou vão estar a favor do dl, gerando um produto escalar positivo em todos os pontos, ou o meu campo elétrico vai estar apontando no sentido contrário dos meus vetores dl em cada ponto, gerando um campo elétrico negativo, gerando um produto escalar negativo. Vamos ver qual das duas possibilidades é a correta. De novo, o meu fluxo magnético, ele está aumentando ou diminuindo? Ele está aumentando, porque o meu dB/dt é positivo. Então, digamos, de novo, né? Aqui, ó, esse sujeito aqui, essa derivada, ela é positiva. O positivo da derivada com o negativo da fórmula vai dar o quê? Vai dar um resultado negativo. Significa o quê, gente? Se esse lado direito da equação deu negativo, então esse lado esquerdo tem que ser o quê? Negativo também, para manter a coerência. Então, olha só, o que esse resultado está me dizendo? Que essa integral, usando os meus vetores dl orientados dessa forma, essa integral aqui, ó, é uma integral negativa. Essa integral aqui, ó, tem que ser o quê? Negativa também, para manter a igualdade. Ué, então significa que os vetores campo elétrico, nesse exemplo, tem que estar apontando contrariamente aos vetores dl. Porque os vetores campo elétrico, estando no sentido contrário dos vetores dl, vai dar um produto escalar o quê? Negativo em todos os pontos. Se eu coloco o campo elétrico a favor dos vetores dl,
o meu produto escalar daria positivo em todos os pontos. Então essa integral aqui seria positiva. E aí eu teria um problema de sinal aqui, né? Eu teria positivo do lado esquerdo da equação e negativo do lado de lá. Não faz sentido, né? Aqui tem que ter isso aqui é uma igualdade. Então aqui, para que essa integral seja negativa, os campos elétricos têm que estar no sentido contrário do dl, no caso dessa espira circular. Então nesse exemplo aqui, ó, os meus vetores campo elétrico têm que apontar para cá. Tem que apontar dessa forma. Em todos os pontos, né? Aqui também, né? Campo elétrico. Os vetores campo elétrico induzidos são circulares, né? Então eles vão ser tangentes a essa circunferência aqui, ó. Então eles vão apontar para cá, campo elétrico, e para cá também, campo elétrico. Então daí eu chego na mesma conclusão que eu cheguei quando eu fiz a análise da corrente induzida. Para que eu tenha uma corrente convencional induzida no sentido anti-horário, os campos elétricos têm que apontar no mesmo sentido da corrente, né? Então são duas maneiras de você chegar na mesma conclusão sobre o campo elétrico. Ou fazendo a análise da corrente induzida e da força eletromotriz induzida, ou fazendo a análise da integral, né? Você vai chegar na mesma orientação dos vetores aí, ok? Então tanto faz, um caso outros podem justificar dessas duas formas, né? Que é tudo a mesma coisa na verdade, né? Tudo é a mesma lei, né? Seja fazendo a análise da corrente induzida ou fazendo a análise da integral de linha do campo elétrico. Tudo isso é lei de Faraday-Lenz, né? São maneiras diferentes de chegar na mesma resposta, tá? Então, beleza, já achei o sentido, a polaridade correta, né? Da força eletromotriz induzida, da corrente induzida e do campo elétrico induzido, né? Agora eu quero saber os módulos, né? Eu quero saber o módulo da força eletromotriz induzida e o valor numérico da corrente induzida, que as direções eu já conheço, né? Então vamos ver. Vou aplicar agora a lei de Faraday na forma original, que é o módulo dessas coisas, né? A lei de Faraday diz para a gente o seguinte: o valor numérico da corrente da força eletromotriz induzida, isso é igual ao módulo da taxa de variação do campo magnético, taxa de variação do fluxo magnético, né? Então, é o módulo de dφ magnético dt. É só tomar aquela expressão ali, ó, em módulo, né? Essa é a lei de Faraday original, né? Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Isso é igual a, tomando isso aqui em módulo, né? Eu vou ter, então, ddt de fluxo magnético. Nesse caso aqui, pessoal, como que é o fluxo magnético? O campo magnético é uniforme, então o fluxo vai ser intensidade do campo vezes a área da região que eu estou analisando, a área da espira, né? Então o fluxo magnético na espira, nesse caso, vai ser simplesmente a área dela, que é π rzinho ao quadrado, vezes o campo, que é uma função do tempo. O módulo do campo, né? Que é uma função do tempo. Então vai dar isso aqui, ó. Então como é que vai ficar a expressão? Isso é igual πr2 πr quadrado dB dt. Aqui o meu dB dt, aqui eu tirei a notação de módulo, né? Porque o meu dB dt, o exercício me falou que ele é positivo, né? Então eu não preciso do módulo aqui, né? O resto ali é positivo, o PR2. Então essa é a força eletromotriz induzida, a área da espira vezes taxa de variação do campo magnético, né? Para eu achar a corrente vai ser força eletromotriz dividida pela resistência do circuito, resistência elétrica, né? Usando a lei de Ohm. Então eu vou ter que a corrente induzida, meu I induzido, ele vai ser simplesmente o quê? A força eletromotriz induzida dividido pela resistência elétrica do circuito, né? Então isso vai dar aquilo ali dividido por R. Então vai ficar simplesmente πr2 sobre a resistência dB dt. Né? Então essa aqui é a força eletromotriz e aquele ali é o módulo da corrente, né? É só isso que ele pergunta, deixa eu ver.
se ele tem mais alguma pergunta. Então, obtemos a expressão para o modo da força eletromotriz e também para a corrente elétrica induzida. Né? Então, beleza. Então, tá tudo respondido aí. Né? Então, assim, peguem esse problema, trabalhem ele, né? Essa regrinha da mão direita, número 3, né? Para achar o sentido da corrente e da força eletromotriz. Né? E para achar o sentido do campo elétrico, basta você tomar o sentido da corrente. Se você sabe o sentido da corrente, você já descobre automaticamente o sentido do campo, ou fazendo essa análise da integral. Orienta positivamente a sua curva de integração, e aí, com base no resultado dessa taxa de variação, você vai ter o sinal desse camarada. Aí você vai saber se o campo elétrico aponta no sentido dos DL ou no sentido contrário. Né? Ou seja, se as linhas circulares de campo elétrico apontam paralelamente ao DL ou antiparalelamente a eles, né? Igual foi colocado aqui nesse exemplo, beleza? Aí, gente, o último exercício da lista é o 10. Eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar desse pedaço aqui do quadro, então eu vou interromper esse vídeo 3, tá? E vamos fazer passo a passo aqui o problema 10. Eu vou precisar de fazer mais um desenho para complementar esses dois que eu coloquei, então a gente faz isso no vídeo 4.